E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma técnica de estudo bastante polêmica aí, que é estudar somente por questões, né? Esse método de estudo é muito divulgado na internet. As pessoas falam estudar por questões é a melhor coisa. A melhor coisa, e você só deveria fazer isso. E isso, o pessoal tem que ter bastante cuidado nessa fala, porque estudar a questão pode ser uma das piores coisas que você vai fazer nos seus estudos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque estudar por questões é sim uma estratégia muito eficaz, mas você tem que saber aplicar da forma certa. Se você for só fazer questões, como iniciante, como a maioria dos meus seguidores são iniciantes, né? Eu falo mais aqui para esse pessoal. Olha, os iniciantes que não têm uma base bem formada ainda, que ainda precisam, assim, que não conseguem resolver os exercícios do Enem, dos vestibulares parecidos com o Enem, com certa facilidade, e que precisam ainda seguir um bom planejamento de teoria para construir uma bagagem teórica. Essas pessoas vão ser prejudicadas se negligenciarem essa bagagem teórica e focarem apenas em questões. Aí elas assinam plataforma de questões. Veja, o que é que acontece? Elas assinam as plataformas de questões, estuda.com, e tem outras aí também, que concursos, etc, etc. E vão lá fazer questões, só questão, mas aí começa a sentir extrema dificuldade. Óbvio, pô, óbvio. Porra, ela não tem bagagem teórica. No ensino médio, era um péssimo aluno. Não prestava atenção na aula, ou se prestava não entendia nada, não estudava em casa, só fazia dormir a tarde toda, ou ficar no celular, ou ficar assistindo série, enfim. Não aproveitou bem as aulas, não aproveitou bem a escola e ainda não tem essa base. Ou, assim, até está aproveitando, mas está no primeiro ano do ensino médio ainda. Falta muito assunto a ver. Veja, fazer só questão nessa circunstância, estando nessa circunstância, não é bom, porque você vai fazer as questões e não vai conseguir resolver, cara. Pô, não vai conseguir resolver, então de que adianta? Até na resolução comentada, beleza, você procura uma resolução comentada, mas até na resolução comentada é difícil entender, para quem não viu a teoria, né? Muitas vezes é difícil, só se o professor for muito didático e fizer uma mini aula durante a resolução. E isso é relativamente raro de acontecer. Em geral, as resoluções são mais diretas ao ponto, pressupondo que o aluno tem um conhecimento anterior do assunto. Então, se essa pessoa só fazer exercício e não conseguir corrigir a questão, não está entendendo, sabe? Não está rendendo. Ela vai começar, o que é que acontece? Ela começa a ficar frustrada. Ela começa a ficar desconcentrada, a perder o interesse no estudo. É isso que vai acontecer. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Inclusive comigo, eu já tentei aplicar essa técnica de só estudar por questão. E o que acontece? Eu errava, ia para a resolução comentada, também não entendia alguns assuntos que são mais difíceis, até outros mais fáceis, porque eu não tinha base mesmo, não entendia. E aí
né? Ficava frustrado, né? Meu cérebro, porra, já começava a ficar irritado, a gerar uma certa irritabilidade, porque o estudo não rende e eu perdia a concentração, começava a criar uma certa resistência a ficar sentado fazendo questão que não estava servindo para nada. Eu estava lá de enfeite, eu estava lá, mas minha mente estava em outro lugar, entendeu? Porque realmente eu não estava aproveitando as questões como deveriam ser aproveitadas. No entanto, depois que eu construí essa base, cara, depois que você constrói essa base, depois que você tem um certo nível, está em certo nível, é muito bom fazer questão, nossa, muito bom, até muitas vezes de assuntos que você ainda nem tem muita segurança, muito bom, porque como você já estudou tudo, construiu uma base boa, fazer questão ali é basicamente recuperar a informação que está na sua memória, né? Que está retida na sua memória, mesmo que lá no fundo, mesmo que bem escondida, ela está lá. Ela está lá. E a gente exercita com esforço, com atividade, a gente tenta evocar essa memória. Essa memória e esse esforço ajuda a consolidar ainda mais o conhecimento. E fazer questões assim é muito mais produtivo, muito mais proveitoso. Certo? Então tenha muito cuidado em estudar só por questões, tá? Só por questões não dá certo. Isso daí é maluquice, pessoal. Você falar, pô, eu vou deixar de estudar para a escola, vou abandonar tudo, vou, pô, largar o balde, abandonar tudo mesmo e vou só estudar por questão. Vou só fazer questão da plataforma X, ou vou só fazer questão do Enem, e se lasque, né, toda a teoria envolvida, se lasque as aulas da escola, do cursinho. Cara, não é bem assim, tenha muito cuidado, você vai se ferrar, cara, se continuar assim, entendeu? Tô falando isso com todo o carinho do mundo para vocês, certo? Essa é a reflexão de hoje, pessoal. Fiquem com Deus e se inscrevam no canal. Compartilhe aí com seus amigos, beleza? Pra gente crescer, pra me incentivar, me motivar a produzir mais conteúdo para vocês. E se vocês ainda não me seguem no Instagram, me sigam, vou colocar o link aqui na descrição. Amanhã tem vídeo novo. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.